capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na nova tradução na linguagem de hoje, nós lemos o mesmo texto de Gálatas 4, 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. E numa outra versão da Bíblia Viva, nós lemos: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. O nascimento de Jesus foi o acontecimento mais extraordinário da história. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele pontua de forma muito clara e objetiva que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O apóstolo Paulo teve o cuidado de mostrar para os seus leitores de que Jesus, ele não foi apenas um acontecimento espiritual, mas um acontecimento histórico e, portanto, ele estava inserido naquela que tradicionalmente aprendemos na escola, linha do tempo. Embora para a maioria dos historiadores essa linha ela não exista, porque a história ela acontece como se fosse em ondas, em grandes movimentos. Mas classicamente na nossa mente nós temos aí a linha do tempo. Então, portanto, quando o apóstolo Paulo fala que Jesus ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei, ele está dizendo que aquele que é a eternidade, ele foi registrado no período da lei, ou seja, no momento em que uma estrutura de poder estava sendo manifesta, e não apenas isso, mas também pelo seu nascimento de uma mulher. Então ele veio na plenitude dos tempos. E o que é a plenitude dos tempos? É o momento certo, a hora exata em que Jesus deveria nascer. Nenhum outro momento da história, nenhum outro tempo da história, tantas situações convergiram de forma tão absolutamente precisas como no tempo em que Jesus nasceu. Situações tão importantes, conjunturas, estruturas sociais, políticas e religiosas estavam acontecendo, estavam em pauta naquele período em que Jesus nasceu. E, portanto, Jesus ele veio naquilo que o apóstolo Paulo, reitero, chama de plenitude dos tempos. Ou seja, no momento certo, na hora exata. Jesus não poderia ter vindo antes. Jesus não poderia ter vindo depois. Jesus veio na hora exata. E a própria história da humanidade, ela foi uma preparação para esse dia. Tudo na história do povo de Israel apontava para esse dia glorioso. E desse modo, Deus preparou o mundo e toda a sua existência para a chegada do seu Filho. Pelo menos 3 realidades classicamente têm sido apresentadas como assim indispensáveis para a chegada de Jesus no mundo. Primeiramente, uma língua universal. Naquele período em que Jesus nasceu, havia uma única língua, ou melhor, uma língua dominante, não uma única, mas uma língua dominante, que era a língua do então Império Romano, que era o grego. Então o grego ele foi assim um facilitador na transmissão do evangelho, tanto que, embora Jesus fosse um judeu, um israelita, e todo o Antigo Testamento tenha sido escrito em hebraico e porções em aramaico, o Novo Testamento ele vai ser redigido no grego koiné, que é um grego popular, um grego comumente usado nas relações e que era comum, então, em todo o Império Romano. Então, o Novo Testamento ele vai ser escrito nessa língua, que hoje nós poderíamos considerar aí como sendo inglês.
Você hoje dificilmente viaja para algum lugar do mundo sem ter pelo menos algum conhecimento mínimo, o básico que seja de inglês. E naquele período, portanto, o grego era a língua dominante e indispensável nas relações comerciais e sociais. Uma outra realidade indispensável naquele período histórico foi que Deus providenciou que houvesse naquele momento uma política, vamos chamar de universal, que foi a do Império Romano. E para isso, então, a gente pode até destacar o fato de que havia uma frase, né, que até hoje é falada: todos os caminhos levam a Roma. Então, Roma providenciou que de todas as suas províncias, de todas as suas colônias, de todos os lugares em que ela havia cravado a sua bandeira, tivesse alguma estrada que conduzisse a Roma, ainda que no meio dessa estrada tivesse um oceano. Mas deveria existir um lugar em que dissesse: esse caminho leva a Roma. Então foi criado um sistema perfeito, magnífico de integração há mais de 2000 anos atrás, para que então pudesse sim haver essa difusão do evangelho. Tanto que rapidamente, tão logo, Jesus sobe aos céus e a igreja se manifesta ao mundo, a informação do evangelho, ela chega com uma rapidez absoluta a Roma. Ela sai de Jerusalém e vai a Roma numa velocidade assim absoluta. E em terceiro e último lugar, Deus não apenas providenciou uma língua universal, Deus não apenas providenciou uma política universal, mas Deus providenciou uma revelação que nós podemos chamar aqui de sobrenatural e uma religiosidade monoteísta, que foi a religiosidade herdada dos judeus. Então, nós havíamos, por exemplo, e Roma não poderia dar isso porque o seu panteão era enorme, tão grande quanto o grego, né? Herança inclusive dos gregos, que o panteão romano era muito parecido, muito semelhante com o dos gregos. Mas Deus providenciou que a inspiração da fé, que o surgimento da fé, viesse do monoteísmo dos judeus, ou seja, a adoração de um único Deus. Então, esses 3 pontos foram pilares importantes na construção e no surgimento disso que nós podemos chamar de plenitude, daquilo que o apóstolo Paulo chamou de plenitude dos tempos. Ou seja, uma língua universal, uma política universal e uma revelação que podemos denominar de sobrenatural. Então Jesus veio na hora certa. Jesus não poderia ter vindo antes. Jesus não poderia ter vindo depois. Ele veio no tempo determinado por Deus. É o verbo que se fez carne. O verbo registrado na história. O verbo pontuado na linha do tempo. O anúncio do Criador do universo foi registrado nos livros da história, porque ele se fez um de nós. O Natal fala desse mistério, que o coração e a mente humanas não podem alcançar. Sim, extraordinariamente o eterno entrou na história. O infinito nasceu de uma virgem. Aquele que nem o céu dos céus pode impedir por qualquer coisa que seja, foi colocado num lugar restrito e que provavelmente nenhum de nós colocaria o seu próprio filho num coxo para animais comerem. Jesus realizou algo fora da compreensão humana. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou e se tornou homem, sem deixar de lado a sua divindade. Ele foi e continua a ser ainda verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem. Porque quando ele não apenas encarnou, mas ele viveu, morreu e ressuscitou. Portanto, ele ainda é Deus e homem, porque vive eternamente. Jesus é o primeiro, como disse o Evangelho, daqueles que dormem. Jesus realizou algo fora da nossa compreensão humana. Ele, sendo Deus, ele então se torna esse servo. Ele se torna aquele que não poderia
se encontrar beleza e formosura, e ele veio mostrar a face de Deus, que antes era só imaginada e que é então testemunhada pelas suas ações, pela sua vida e pelo seu ministério. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nele está a manifestação exata da glória de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal, portanto, é essa sublime mensagem de Deus, mostrada e manifestada por Jesus. E ratificada, como lemos lá no início do texto de Efésios, até hoje pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, ou seja, ele nos dá a garantia de que aquilo que Cristo fez não foi em vão. Pode até, em muitos sentidos, parecer redundante que todos os anos nessa época nós venhamos a repetir as mesmas leituras, os mesmos cânticos, as mesmas falas, as mesmas reflexões acerca do tema do Natal. Mas acreditemos, Jesus é tão desconhecido ainda por muitos, inclusive por muitos daqueles que se dizem seus seguidores. Jesus é conhecido e deve ser conhecido na nossa vida e através da nossa vida, pela sua humildade, porque ele é a encarnação da humildade, pela sua mansidão, pela sua justiça, pela liberdade que defendeu, pela verdade que tinha em todas as suas palavras e tantas outras realidades que nós encontramos nos seus discursos e nas suas palavras. Quando Deus desceu até nós, o céu entrou em festa e na terra houve paz e alegria entre os homens. Manifestou-se glórias a Deus e uma paz que veio aos homens, que, como diz o Evangelho, excede todo o entendimento. O seu nascimento é boa nova de paz. É notícia urgente e maravilhosa e que nunca se esgota. Porque as notícias que nós lemos nos nossos jornais e nos aplicativos de notícias, de um dia para outro elas perdem a novidade. Mas o nascimento de Cristo é a boa nova, é a notícia que todos os anos, por mais que conheçamos e por mais que nos esgotemos de conhecê-la, ela sempre vai ser bem-vinda e sempre vai causar emoção, como aconteceu da primeira vez em que Jesus nasceu naquela humilde estrebaria. O Salvador do mundo, o Messias esperado, o Senhor dos Senhores, veio até nós para ser o nosso Redentor. Ele é a chave que liga a terra ao céu. É o novo e vivo caminho para juntos chegarmos até a presença de Deus. É através de Jesus que nós conhecemos a Deus e ganhamos esse acesso ao Pai. Jesus é a essência do Natal. As luzes, elas são bonitas, elas abrilhantam. Os nossos filhos, quando veem as luzes, se admiram. Mas essas luzes, os coloridos, os presentes, nada disso nenhuma dessas coisas são de fato o real sentido do Natal. Natal é a encarnação do Verbo. É o Verbo que se fez carne, que foi pontuado na história, que foi registrado na linha do tempo e que está diante de nós para mostrar que sem ele nós nada podemos fazer. Que não nos esqueçamos disso e que o Natal continue a ser uma novidade no nosso coração e na nossa mente para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.